Cara, eu fico emocionado, eu não posso assistir esse negócio, meu. Antes de começar o vídeo, o bate-papo de hoje, essas imagens elas foram enviadas pelo Kevin, um brasileiro que está morando na França. Ele gravou na sala da casa dele. Daí, como vocês viram, né, vai acompanhando ao vivo, sai ali e mostra o pelotão passando. O Kevin ele veio aqui para Miami com a família, talvez 2, 3 anos atrás. Apoio total da família na época, que é um passado recente, né? Ser um ciclista era apenas um projeto e esse projeto já está se concretizando. Pouco tempo depois ele começou a ter alguns ótimos resultados no Brasil, inclusive no Grand Fondo do Brasil. E nesse momento ele está morando na França, competindo numa equipe. E Kevin, eu tenho certeza absoluta de que em pouco tempo, se você continuar sendo esse cara excepcional que você é e trabalhando duro como você trabalha, o Tour de France vai estar passando não só na porta da sua casa, como você vai estar no pelotão e a sua família vai estar ali na casa torcendo, certo? Abraço, obrigado pelas imagens. Falar sobre a etapa de hoje. Tour de France, terceiro dia de competição, 13 quilômetros para o final da etapa, o último ciclista da fuga, que ficou praticamente pedalando o dia inteiro sozinho, o Kozan, da Total Direct Energy, o barbudo Kozan, ele foi pego a 16 km da linha de chegada, porque obviamente agora as equipes estão tentando organizar os interessados para o sprint final. Antes de falar sobre esses 16 km que estão acontecendo, falar um pouco sobre o que aconteceu hoje. Primeiro, logo na largada, é muito bacana ver o Julian Alaphilippe usufruindo, curtindo o mundo amarelo dele. É muito bacana, francês, no Tour de France. A etapa de hoje são 196 km, quase 200 km, 4 montanhas, categoria 3, categoria 4. Não é um dia difícil para o pelotão, não é um dia que haveriam ataques, luta pela classificação geral, mas é um dia onde a fuga pode fazer alguma coisa. Vai ser muito comum a gente ver os atletas franceses na fuga, porque é uma oportunidade de aparecer para a mídia, principalmente aqueles atletas de equipes convidadas como a Total Direct Energy, a BB Hotéis e a Arkea. Mas nesse caso, a fuga era formada por 3 ciclistas. O Kozan, que foi o último a sobreviver da fuga, e os outros 2 ciclistas com interesse muito particular, que é o de Rei da Montanha, que é a camisa de bolinha vermelha que está ali na imagem. O Cosnefroid da G2R Mundial é o atual Rei da Montanha, ele que veste a camisa branca com as pelotas vermelhas. Pérez da Cofidis, ele é o cara que estava lutando pela classificação. Eram 4 montanhas que ofereciam pontos para a classificação de Rei da Montanha. As 2 primeiras montanhas que ofereciam ponto. O Kozan é o cara que só ficava acompanhando, só observando. E a disputa pelo ponto era entre o Cosnefroid e o Pérez. O Pérez, que não tem a camisa de Rei da Montanha, ele ganhou, ele acumulou o maior número de pontos, passou em primeiro nas 2 primeiras montanhas. Isso fez com que ele fosse virtualmente o novo ciclista a vestir a camisa de Rei da Montanha. Pronto. Após ter acontecido isso, mesmo ainda tendo 2 montanhas, matematicamente o Cosnefroid já havia perdido a camisa para o Pérez. Ambos voltaram para o pelotão. E isso permitiu com que o Kozan ficasse lá sozinho pedalando eternamente. Aproveitar que eu estou falando do Kozan, algo muito interessante, ele ficava muito naquela posição como se fosse de contrarrelógio, e em vários momentos eles não podem usar aeroclipe, obviamente, mas em vários momentos ele ficava naquela posição segurando o ciclocomputador dele, que no caso era um Garmin, eu acho, segurando. Só que em vários momentos dava para perceber que ele estava colocando pressão mesmo. A minha sugestão é que talvez eles tenham feito um suporte de Garmin, né, ou do ciclocomputador muito mais forte do que é o normal, para realmente o ciclista conseguir colocar um pouco de pressão ali e ficar na posição aerodinâmica. Quem usa essa posição sabe que às vezes ou você começa a colocar muita pressão ou o braço começa a escorregar. Então é até uma sugestão. Então se você fizer um suporte de ciclocomputador
que ele é mais resistente e que você consiga efetivamente segurar o ciclocomputador, isso talvez seja uma vantagem adicional e não está fora da regra, pelo menos por enquanto. O Kozan foi embora. Os dois ciclistas, o Cosnefroy e o Pérez, voltaram para o pelotão andando num ritmo tranquilo. Havia ainda duas metas para os escaladores. Quando se aproximou da terceira, penúltima meta, apareceu de novo o Cosnefroy da G2R Mundial com o Gregário para ajudar a embalá-lo e junto o Pérez, né? Porque eles continuavam disputando o Rei da Montanha. O Cosnefroy conseguiu passar em primeiro porque aparentemente aconteceu algum problema mecânico, trocou de marcha errada, alguma coisa com o Pérez, e o Pérez ficou no pelotão. Mesmo assim, o Pérez continuava virtualmente sendo o Rei da Montanha. No final do dia de hoje, independente do que acontecesse com a última meta de montanha, quem iria vestir a camisa sairia do Cosnefroy e iria para o Pérez. A prova rolando, de repente o pelotão com uma quebra. O Pérez, ele caiu, quebrou a clavícula e está fora do Tour de France. O atual cara que tem o direito, que teria o direito de vestir a camisa de Rei da Montanha, ele está fora do Tour de France porque quebrou a clavícula numa descida. Bom, o cara é Rei da Montanha, né? O cara não é, ele não desce bem, ele sobe bem. Brincadeiras à parte, o cara deve estar completamente arrasado, e é isso. Então, eu comentei ontem que eu falaria de uma forma um pouco mais profunda sobre o Rei da Montanha. Tá aí uma história bem curiosa sobre o Rei da Montanha. É muito fácil ser muito forte, muito agressivo na primeira semana e é extremamente complicado você chegar na Champs-Élysées. Por isso que tem dois tipos de atletas ali, aqueles que querem fazer tudo, e não tá errado, não é uma crítica, é uma questão de característica e de oportunidade. Deixa eu tentar fazer alguma coisa na primeira semana, né, porque depois eu entro meio no módulo de sobrevivência. Aqueles atletas mais experientes ou mais bem preparados são os caras que têm mais calma e falam assim, eu vou deixar para fazer alguma coisa quando todo mundo estiver cansado. Então, geralmente, os mais explosivos, eles vão agora, e os caras mais endurance, que gostam mais desse lance de lidar com a fadiga, deixam para fazer algo no final. Ah, o Cosnefroy acabou de cair. Eu vou tirar um print para vocês. Que louco! Nossa, caiu de bobeira total. Eu vou colocar o print para vocês. O Cosnefroy. Só porque eu fiz uma brincadeira de mau gosto, dizendo que Rei da Montanha é Rei da Montanha, né? Ele sobe muito bem. Talvez ele não ande bem no plano e talvez não faça sprint, assim como os sprintistas não sobem bem. Os sprint... Ixi, o Nairo Quintana. É o Nairo Quintana? Eu vou colocar a foto para vocês, certo? Daqui a pouco a gente volta com o sprintzinho final. No calor da emoção, vitória! Cara, eu fico emocionado, eu não posso assistir esse negócio, meu. Vitória do Caleb Ewan da Lotto Soudal. Cara, que incrível, meu. Não dá pra ver nada, né? Só reflexo. Não precisa acontecer tudo perfeito. Eu vou colocar uma sequência de fotos da onde ele saiu, por onde ele passou. É um cara extremamente rápido, sem dúvida nenhuma. Ele é, talvez, o único puro sprintista, 1000% sprintista do pelotão. Assim como nós tínhamos caras como, por exemplo, o Cavendish, os últimos 4, 5 quilômetros. Ah, naquele tombo, antes do neutralizado, naquele tombo quem se envolveu foi o Nairo Quintana, o Cosnefroy, que é o Rei da Montanha, e também o Van Aert. Todos estão bem, voltaram a pedalar, mas eles perderam tempo, eles não conseguiram ir junto com o pelotão. Inclusive o Nairo Quintana, ele deve ter perdido tempo. Logo após esse tombo, quem apareceu foi na frente do pelotão, faltando 4 quilômetros, foi o Luke Rowe com o Egan Bernal na roda dele. Isso foi muito bacana e ele conduziu o Egan Bernal até a faixa, até a linha de 3 quilômetros, que dentro dos 3 quilômetros finais, se acontecer alguma coisa, todo mundo entra com o tempo neutralizado. Daí estava, se eu não me engano, na roda do Egan Bernal, ou 2 ciclistas atrás, o Thibaut Pinot e entre outros, o Julian Alaphilippe voltou aí para frente do pelotão. Caleb Ewan, vitória, nada mudou na classificação geral.
E foi isso, a grande perda do dia foi o Pérez, que seria o rei da montanha, como eu expliquei, e quem mantém a camisa de rei da montanha é o Cosnefroy, apesar de ter tido uma queda aqui. Eu esqueci de falar sobre o sprint intermediário. Quem levou o sprint intermediário foi o Peter Sagan. Ninguém entre os grandes nomes, o Peter Sagan ele continua sendo o cara que ele investe tudo que ele puder no sprint intermediário. E provavelmente o Christoph ainda está com a camisa verde. Vamos ver o que vai acontecer agora na hora da edição. Eu coloco quem que é o atual camisa verde do Tour de France. Camisa amarela continua com o Julien Alaphilippe. O de Rei da Montanha com Cosnefroy. Certo, galera? Como sempre, ou na verdade nesses últimos 3, eu sei que tem sido um pouco confuso. O calor da emoção é assim, não dá pra ser tudo by the book, certo? Mas se vocês acharem que isso tá desconfortável, eu falei, para de fazer isso, não dá pra entender porcaria nenhuma, daí a gente muda, certo? Mas apesar que eu acho que eu não vou mudar, porque é assim que eu gosto de fazer. É isso. Abraço, galera, tchau.